só para a gente atualizar o contexto, só para que a gente atualize o contexto do nosso estudo aqui na escola dominical, na classe adolescentes. O nosso contexto, nós estamos trabalhando o período onde os profetas caminharam e falaram a mensagem de Deus aos dois reinos, ao reino do norte, ao reino do sul. Então, nossa perspectiva é estudar a história da redenção agora, História da Redenção, parte 2, sobre a ótica da mensagem dos profetas ao Reino do Norte e ao Reino do Sul. E nós, essa é a terceira parte da aula sobre a mensagem do profeta Amós. Então, Amós foi um dos profetas que falou ao Reino de Israel. Ele que falou ao Reino do Norte e ele era um profeta do Sul. Nós vimos na primeira aula o contexto de onde ele era, de onde surgiu. Amós era de Tecoa, vivia lá, e Deus o chamou para levar a mensagem e transmitir a mensagem dele para o povo de Israel. E, sobretudo, no último encontro, nós vimos, inclusive, vocês participaram efetivamente de um ponto, que é o ponto alto da mensagem de Amós. Os mandatos de Deus, os mandatos que Deus fez à humanidade, né, lá desde o Éden, estavam sendo descumpridos de maneira muito acentuosa assim, pelo povo de Israel. O povo de Israel não estava cumprindo os mandatos de Deus. E aí nós vimos esses mandatos e demos ênfase, inclusive, que eles eram muito injustos, eles eram extremamente maus com os pobres, com aqueles que não tinham condições. O sistema judiciário, nós vimos, vocês trouxeram aqui até na aula, como era o sistema judiciário, corrupto, injusto. Vimos até que aquelas mulheres que tinham bastante dinheiro até, nós vimos que o dinheiro não era o problema, era como eles estavam fazendo uso disso. Aquelas mulheres eram mimadas e opressoras e não ajudavam as pessoas. Nós vimos então que Israel tinha abandonado os mandatos que Deus estabeleceu, aqueles mandatos da aliança, né? Até o nosso enfoque é ser um herdeiro da aliança, né, com o privilégio de ser alguém que Deus escolheu das trevas para a sua luz e caminhar com ele, vem responsabilidades. Fizemos aqui a analogia com Peter Parker, né? Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Então, a partir daí é o nosso ponto hoje. Falar um pouco de Amós no contexto atual. E que momento, né? Que Deus reservou para a gente estudar Amós, não é? Por quê? Porque é um momento de pandemia, distanciamento, onde as injustiças sociais, elas estão, eu acho que mais acentuadas, talvez. Né? Não sei se você concorda comigo. Depois você escreve aqui no chat, se você não quiser falar. Mas eu acho que a pandemia, ela trouxe, ou revelou, talvez, mais claramente, diferenças sociais, injustiças. Não é? Eu acho que momento que Deus reservou para a gente estudar Amós nesse tempo. E, sobretudo, que momento para a gente estudar Amós, né? Ontem nós tivemos na campanha do Drive-Thru Solidário, né? E a igreja unida cumprindo o mandato social, né? Nós, com a ajuda de todos, arrecadamos um pouco mais de 0,5 toneladas de alimentos em um dia. Isso é grandioso, né? Isso mostra que a igreja, o povo da aliança, que se une para cumprir os mandatos de Deus, tem um reflexo na sociedade. Talvez seja algo que Deus esteja fazendo com o povo dele, né? Chamando em si para lembrar desses mandatos sociais. Então vamos ao ponto da aula. Eu tenho aqui uma tela para compartilhar com vocês, queridos. Só aquele guia. Lembrando que depois esse material é de vocês, eu vou enviar lá no grupo da sala. Então deixa eu compartilhar aqui com você o nosso guia da aula. E aqui o ponto 2, onde nós vimos que
havia consequências do povo. Deus, ele não fica alheio, né? Ele não fica lá sentadinho, assim, sem se importar com o que o povo dele faz. Ele estava atento com o que o povo estava fazendo e haveria consequência dessa infidelidade. Por isso que ele chamou Amós. Amós, vai lá, fala para o povo, dá oportunidade. Fala que vai ter consequência. Israel não ficará de pé se eles não voltarem à minha palavra e voltar a cumprir os mandamentos, né? Os mandatos sociais, sobretudo. E o livro de Amós, ele termina com uma promessa, que é uma promessa grandiosa, porque fala da restauração, justamente, de Israel, né? Israel iria cair. O reino, o trono seria totalmente destruído. Mas haveria um tempo que alguém ia restaurar o tabernáculo caído de Davi. E esse alguém é nosso Senhor Jesus, né? Haveria um tempo, então, que o reino não seria só agora o reino de Israel, mas seria o reino de todas as nações. E o rei, Jesus, iria sentar nesse trono, iria atrair para si todas as pessoas que Deus o confiou, iria restaurar esse mandato. Então, ia restaurar a aliança que Deus fez com o povo dele. Nós terminamos justamente nesse ponto, que haveria consequência pelo descumprimento do mandato social, e o povo veria isso de maneira prática, mas que haveria restauração. Então, o final, a promessa do profeta Amós é que haveria restauração, né? Haveria restauração. Tanto que esse trecho de Amós 11:15 é o mesmo trecho que nós vamos encontrar em Atos 16:17, como uma promessa para todas as pessoas, toda a igreja desse tempo. Então, aquela promessa de restauração feita em Jesus é uma promessa para nós. Queria falar um pouco de Amós hoje, para a gente dar continuidade, né? Amós no nosso tempo, ou quais são as lições que nós podemos tirar, então, desse trecho e de toda a revelação de Deus a Amós. Eu compartilhei com vocês no grupo da sala um vídeo do The Bible Project, que é muito legal, eu gosto muito deles, estou inscrito no canal deles, eles têm um trabalho de arte gráfica e narração da Bíblia. Nós já compartilhamos em aulas presenciais algumas vezes, nossos professores da EBD lá na sala, e eu compartilhei com vocês. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, termina a aula aqui, vai lá no grupo da sala e assista, chama Justice, e ele vai narrar justamente a história dos mandatos de Deus, desde o Gênesis, e a redenção, e o papel, então, do cristianismo redentivo de Jesus. Vale muito a pena. Se você assistiu, fala aqui no chat que eu quero saber se você assistiu, você que está aí. Se você não assistiu, não tem problema, dá tempo de você assistir. Os mandatos foram quebrados e, claro, haveria consequência. O povo seria exilado. O reino seria destruído. Deus, então, estaria levantando a sua mão para, então, que o reino fosse quebrado por conta dos mandatos do povo que não foram cumpridos. Então, haveria consequências. Mas Deus mesmo chama e convoca o povo para o arrependimento. Então, Deus faz uma convocação. Então, Deus ele sempre nos chama para uma proposta de nos unir a Ele naquilo que Ele tem para fazer com o próximo. E em Amós 5:24 diz o seguinte: corra a retidão ou o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Está lá em Amós 5:24. Corra o juízo ou a retidão como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Então, duas palavras importantes, ou palavras-chave para nós, entendemos a convocação de Deus aqui no trecho, é entender o que é retidão e o que é justiça. Se nós entendemos aqui o que é retidão e justiça, fica claro para nós a convocação de Deus, né?
Então, se você for aí no seu Google Dicionário, ou se você pegar um Aurélio, ou se você pegar um Michaelis, e se você está anotando aí na sua palavra, na sua Bíblia, grifa esse versículo, porque essa aqui é a resposta de Deus ao arrependimento. Então, os mandatos estavam sendo descumpridos. E Deus convoca o povo, olha, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Faça isso. Então, Deus dá a solução. Lá no Micaelis, a tradução, o que quer dizer a palavra, deixa eu só colocar aqui para vocês, a palavra retidão significa integridade de caráter. Tem a ver com o relacionamento correto entre as pessoas, independentemente das diferenças sociais. Tratar o outro da forma correta. Então, retidão ou juízo, quando nós encontramos essa palavra aqui na convocação, significa integridade de caráter. Tratar todas as pessoas de maneira idônea, de maneira íntegra, sem se preocupar com nenhuma diferença social. Isso é retidão, isso é juízo. A palavra justiça tem aqui no Aurélio, anotei aqui para passar para vocês. Justiça significa prática e exercício do que é de direito. Ou seja, tem a ver com a ação de criar retidão. Então, a retidão é quando eu tenho uma prática de agir com integridade de caráter, sem me preocupar com as diferenças sociais. E a justiça é a ferramenta da retidão. Justiça é quando eu vou para a prática e faço isso na prática. E faço retidão na prática. Por isso que Deus, quando usa as palavras corra a retidão como as águas e a justiça como um ribeiro perene, a ideia de ribeiro perene é a ideia daquele rio, né, daquele ribeiro que sempre tem águas boas, que sempre está correndo, que sempre está dando oportunidade, né? Então, Deus ele convoca Israel que a retidão, que a justiça deveriam estar constantemente sendo praticadas pelo povo de Israel. Amós, na sua mensagem, falou aos menos favorecidos, aos pobres, e nós somos responsáveis por eles. Nós devemos dar um tratamento compassivo e justo. Ser um povo da aliança é correr o rio de retidão e justiça diante de nós. Então, nós adolescentes chamados para a aliança, somos responsáveis pelos menos favorecidos, pelos pobres, pelos oprimidos, pelas pessoas que nessa pandemia global não tem internet, não tem alimentos, sofrem muito mais com o distanciamento social. Amós falou isso a Israel e Deus fala isso para nós hoje. Nós somos responsáveis. De fato, queridos, ao olhar para a palavra de Deus e a mensagem de Amós, nós aprendemos que por causa do pecado nós não vamos conseguir manter esse compromisso, esse rio perene, né? Israel não conseguiu. E nós também não vamos conseguir sem o auxílio de Jesus. Se nós não buscarmos em Jesus a fonte desse rio perene de retidão e justiça, nós não vamos conseguir manter o compromisso. Talvez vai ser uma coisa que tentamos no momento e por causa do pecado nós logo já deixamos de cumprir os mandatos de Deus. Então, nós temos que nos achegar a Jesus. Israel não conseguiu manter o compromisso por causa do pecado. E nós também não vamos conseguir se não nos achegarmos a Jesus. Inclusive, Jesus sempre esteve atento ao cumprimento dos mandatos sociais e sempre agiu com retidão, com justiça. Eu deixei aqui para vocês 2 trechos só de Jesus agindo em favor dos menos
oprimidos, em favor dos desfavorecidos, olhando, inclusive, as necessidades daqueles que estavam perto dele. Só para citar uma passagem, Jesus estava com seus discípulos e cerca de quase 15 mil pessoas. E essas pessoas estavam com fome. E ele estava preocupado com isso. E, claro, ele haveria de fazer um sinal para demonstrar que Jesus é Deus. E ele se importa. Então ele faz o sinal, multiplica 5 pães, 2 peixinhos, alimenta quase 15 mil pessoas e sobra. Então, ao olhar para a vida de Jesus, a gente também pode perceber uma coisa, queridos. Nosso Deus se fez homem e sente dor. Ele sabe o que é sentir dor. Ele não o nosso Deus Jesus, Deus, o nosso Pai Criador, aquele que estabeleceu os mandatos, Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é ser adolescente. Ele sabe como é nesse momento de distanciamento, né? Nossos planos, sonhos, escola. E, sobretudo, os outros adolescentes ao redor de nós, os nossos próximos que estão mais oprimidos. Olhe para os seus vizinhos aí, dê uma olhada nas pessoas da sua sala e veja quem está menos desfavorecido. Deus, ele conseguiu sentir, ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe. Então, nós olharmos para Jesus, nós podemos nos apegar para cumprir fielmente os mandatos que ele estabeleceu. Eu gostaria de, com você, ler Tiago 2, 17 e 22. A justiça é uma consequência, a justiça social é uma consequência natural do Evangelho. E a palavra de Deus, a Escritura, nos encoraja a colocar nossa fé em ação. Gostaria que você pudesse abrir aí, eu vou abrir por aqui também, Tiago 2, 17 e 22, para vermos como a Escritura nos encoraja a viver o mandato de justiça social de uma maneira extremamente prática. Eu vou abrir aqui, Tiago. Deixa eu colocar aqui na tela. Para a gente poder ler. Estou aqui com Tiago 2, 17 a 22. Vou compartilhar com você aqui, eu abri na tela. Como a palavra de Deus nos encoraja. Assim também, deixa eu grifar aqui. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras. O que foi pelas obras que a fé o que foi pelas obras que a fé se consumou. Você percebe que a fé operava juntamente com as obras. Tiago, numa exposição muito direta, nos diz que não basta a gente ter a UPA, ter a igreja, mesmo em distanciamento social, participar das transmissões, talvez,
e sem olhar para a justiça social, sem a gente olhar a nossa volta, sem a gente olhar para cumprir os mandatos sociais. Não basta só. A palavra de Deus nos encoraja a olhar para as pessoas oprimidas, a olhar para aqueles que estão sofrendo nesse tempo. Ela nos encoraja a cumprir um mandato social. Então, nos apeguemos a Jesus para cumprir esse mandato social. Quero, por fim, queridos alunos, quando nós pensamos, então, nesse encorajamento da palavra, nós podemos resumir aqui até numa frase. Viver segundo a aliança nos direciona a uma vida de justiça e retidão. Então, aquela ideia que com a aliança, com o privilégio de sermos da aliança, tem grandes responsabilidades? Vem grandes responsabilidades. Assim como vieram lá para o Peter Parker, quando ele se tornou o Homem-Aranha. Agora, ao viver segundo a aliança, esse viver, ele vai nos direcionar para uma vida de justiça e retidão. Para a gente pensar um pouco, o que a gente pode fazer? Quero desafiar você a pensar aí. Como a gente pode colocar em prática a justiça e retidão em momentos de distanciamento social? Eu sei que nós temos procurado, de alguma maneira, fazer alguns projetos justamente para cumprir esse mandato, né? Eu me lembro de como presencialmente nós estivemos juntos em alguns asilos aqui na cidade. Como será que estão os asilos, né? Em distanciamento? Como será que estão os adolescentes que não podem estar aqui, por exemplo, vendo a aula ao vivo, participando dessa interação? Então, eu queria desafiar você a pensar nessa semana como a gente poderia, de alguma maneira, fazer ou nos engajar em algum projeto para colocar justiça e retidão em prática ao próximo, nesses tempos de distanciamento pela pandemia do Covid-19. Então, que a gente pense nisso de uma maneira muito prática, que você possa aí compartilhar, né? Então, a ideia de você pensar como colocar isso em prática. Depois, pensou, teve uma ideia? Compartilha lá no grupo da sala, compartilha no grupo da UPA, né? Compartilha no grupo da UPA. Fala, estou tendo uma ideia assim, eu pensei sobre Amós, releia Amós, e eu pensei sobre isso. Coloca, vamos compartilhar, vamos fazer algo juntos. A palavra de Deus nos chama a ter esse pensamento de justiça social e retidão. Vamos abrir agora para as nossas perguntas, né? Eu sei que hoje foi mais dialogada, porque vocês já tinham feito a participação no encontro passado, e depois eu tenho mais para compartilhar. Queria saber se vamos agora às partes das perguntas e chegando aqui na reta final do nosso encontro, tá bom?